Reis que tiveram sífilis, os escândalos que o trono não cobriu. Enquanto os reis estavam trajados com brocados dourados, distribuíam sorrisos ao povo, ninguém via a real, que, sobre a armadura reluzente, tinha uma ferida aberta. Literalmente, o que se escondia sobre as coroas de muitos soberanos europeus era uma doença silenciosa, contagiosa e incurável, a sífilis. Por fora, eles tinham cetins, coroas e retratos a óleo. Por dentro, febres, lesões e demência. A história dos reis europeus é repleta de conquistas, políticas territoriais e sexuais. Mas, como toda boa história, de excesso também tem seu preço. O preço que foi pago em segredo. E, muitas vezes, com a sanidade. Oi, croatas e curiosos, eu sou a Steph e hoje a gente vai desenterrar, com todo cuidado, usando luvas, as histórias venéreas que os arquivos tentaram esconder. Você já deve ter ouvido falar de reis que enlouqueceram, que morreram de febre misteriosa ou que definharam sem explicação. Pois bem, em muitos casos, o nome da assassina era a mesma: sífilis. Vamos conhecer hoje 5 monarcas que, entre um baile e outro, entre uma amante e outra, acabaram pagando caro pelas aventuras amorosas. Então, pega seu chá, seu vinho ou seu antibiótico metafórico, porque hoje a fofoca é infecciosa. Então, vamos começar pelo século XV. Londres, 1483. A corte está em silêncio, o rei Eduardo IV repousa em sua cama com os lençóis de linho escocês repuxados até o peito. A respiração é pesada, o rosto inchado e os olhos estão avermelhados. Do lado de fora, ninguém se atreve a dar um passo mais alto, como se o próprio trono segurasse a respiração. Porque Eduardo, o rei que ganhou tronos em batalha e arrancou suspiros em banquetes, estava morrendo, aos 40 anos, subitamente, sem aviso, sem veneno. Ou será que não tão sem aviso assim? O Eduardo IV é o tipo de rei que parece ter saído de uma série da Netflix. Alto, imponente, militarmente vitorioso, mulherengo assumido e dono de uma reputação que fazia as beatas da corte benzerem o chá. Mas nem o melhor storytelling da Guerra das Rosas consegue competir com o plot twist que estudiosos modernos propuseram. Eduardo IV pode ter morrido de sífilis. Ele subiu ao trono em 1461, no meio da Guerra das Duas Rosas, aquele drama familiar entre os Lancaster e os York, que fez Game of Thrones ter o seu pano de fundo. Ele era alto, forte, loiro, bonito e, segundo relatos contemporâneos, claro, quem somos nós para discutir com o século XV? Ele não era também só rei, ele era galã, romântico compulsivo, destruidor de corações. E segundo alguns historiadores, um possível portador de sífilis nos anos finais de sua vida. Mas como a gente gosta de contexto bem servido, vamos por partes. O Eduardo era conhecido por seu apetite. E não era só por batalhas ou poder. Fontes da época, como os cronistas, registravam que o rei tinha uma vida sexual muito ativa e discretamente desastrosa. Ele tinha uma queda por mulheres casadas, prometidas ou simplesmente indisponíveis. E seu círculo de amantes era tão grande que dava para montar uma nova corte só com elas. E aqui entra um detalhe curioso: os relatos mais íntimos sobre Eduardo sempre destacam o fato de que ele gostava de companhia feminina mais do que era prudente, o que no vocabulário da época é praticamente um grito de homem de reputação duvidosa. Mas o escândalo mesmo veio com a morte. Ele morreu jovem, aos 40 anos, em abril de 1483, depois de alguns meses de saúde cambaleante e sintomas misteriosos. Dizem que ele foi ficando mais letárgico, com surtos de febre, dores intensas no corpo e confusão mental, e úlceras. Só que tudo era muito vago ou conveniente. Durante séculos, a explicação oficial era uma pneumonia mal curada ou excesso de indulgência, que é o jeito medieval de dizer que ele viveu demais.
Mais recentemente, pesquisadores como David Bedouin levantaram a hipótese de que ele pode ter morrido de sífilis terciária, a fase mais avançada da doença, que causa problemas neurológicos, falência de órgãos e às vezes uma espécie de loucura silenciosa. A tese é baseada não só nos sintomas, mas também nas descrições do comportamento errático do Eduardo nos últimos meses e na famosa pressa em organizar a sucessão. Ele sabia que algo muito sério estava errado. Agora, é claro, não tem como confirmar com 100% de certeza, a gente não tem exumação autorizada e a família real inglesa é, como eu posso dizer, levemente apagada das tumbas reais. Mas o que a gente tem são pistas médicas, cronológicas e sociais. E fica a pergunta que não quer calar. Será que o homem que deu início ao fim da Guerra das Duas Rosas também foi vítima da epidemia mais silenciosa da Europa pré-modernidade? A verdade é que sim, a sífilis era latente em várias cortes europeias já no final do século XV. E mesmo que os relatos mais detalhados sobre surtos apareçam no século seguinte, a doença já circulava como fantasma entre os lençóis de muitos castelos. E o Eduardo IV, com seu charme impulsivo, sua vida amorosa digna de tabloide, sua morte repentina aos 40, preenche todos os requisitos dramáticos para entrar nessa lista. Mas calma que ele não está sozinho. Agora a gente vai atravessar a Europa para encontrar outro rei charmoso, problemático e cheio de amantes. Francisco I da França. Aquele que transformou a Renascença francesa em desfile de modas, batalhas e DST. Ele nasceu para brilhar, ou pelo menos ele achava isso. Francisco I da França chegou ao mundo em 1494, já com cara de quem não aceitava segundo lugar, nem nos torneios, nem no amor, nem na guerra. Era bonito, esbelto, carismático e parecia ter sido moldado sob medida para representar o que o Renascimento queria de um rei: força, beleza, estilo, poder e um apetite descontrolado por glória e mulheres. Mas ninguém vira o alerta piscando, então por trás dos bailes, recepções, quadros, existia um outro Francisco, um rei sedento por afirmação, um homem obcecado por prazer e um paciente que aos poucos foi sendo consumido, provavelmente por uma das doenças mais escandalosas de seu tempo, a sífilis. Francisco I subiu ao trono francês em 1515 aos 20 anos, no auge da juventude, e logo se autoproclamou o rei cavaleiro, aquele que iria restaurar a honra da França, encenar as glórias medievais e transformar sua corte na mais esplêndida da Europa. Ele queria ser o novo Carlos Magno, só que com um penteado de monarca italiano. E para isso, Francisco investiu pesadíssimo em cultura. Foi patrono das artes, convidou Leonardo da Vinci para morar na França, incentivou a construção de castelos que pareciam saídos de contos de fadas e promoveu um ambiente de efervescência intelectual que faria inveja a qualquer florentino. Mas a efervescência não parava nos salões. Ele também era mulherengo compulsivo. Tão compulsivo que seus contemporâneos registram com um misto de fascínio e escândalo que ele não podia ver uma bela mulher sem se sentir doente se não a tivesse. Poético? Talvez. Patológico? Com certeza. E aí que entra um detalhe que os biógrafos mais reservados costumam esconder, mas os documentos médicos antigos não. Francisco I, ao que tudo indica, contraiu sífilis ainda jovem. Alguns relatos indicam que ele teve os primeiros sintomas lá pelos 25 anos, ou seja, quando estava colecionando vitórias militares e amantes com o mesmo entusiasmo. E sim, ele continuou, porque, como muitos nobres do período, Francisco preferiu negar a doença a abrir mão dos prazeres da carne. Afinal, admitir uma infecção venérea que naquela época era associada não só à decadência física e espiritual, seria admitir que nem o rei era invencível. E reis, você sabe, odeiam parecer humanos. A sífilis do século XVI era o terror das cortes. Não só porque se espalhava rápido entre os círculos de amantes, cortesãs, mas porque era poético e cruel.
O principal remédio era o mercúrio, sim, aquele mesmo que a gente aprende nas aulas de química que é tóxico. Os pacientes eram cobertos com pomadas, colocados em câmeras de vapor ou obrigados a inalar, o que levava a alívios temporários e sequelas permanentes. Francisco I tentou de tudo: banhos de vapor, purgações, dietas de alimentos frios, rezas e, claro, o mercúrio. Os sintomas podiam dar trégua por um tempo e ele fingia que estava tudo bem, mas o corpo não mente. Ao longo dos anos, o rei começou a apresentar sinais de deterioração neurológica, crises de humor, surtos de raiva, lapsos de memória e irritabilidade. Sua saúde piorava com rapidez, especialmente após os anos de cativeiro na Espanha em 1525, quando foi feito prisioneiro pelo rival Charles V. Aliás, pausa dramática para esse episódio. Francisco I foi derrotado e preso na Batalha de Pávia, e sua famosa frase "tudo está perdido menos a honra" virou lema de resistência, mas também cortina de fumaça para esconder o desespero. Durante seu cativeiro, os relatos médicos espanhóis registram um agravamento dos sintomas físicos do rei, incluindo feridas dolorosas, alterações comportamentais e episódios febris crônicos. E tudo isso é consistente com a progressão da sífilis secundária para a fase terciária. E o mais trágico, mesmo doente, ele não parava. Continuava nos excessos, nos escândalos amorosos e nas exigências palacianas. Sua obsessão por mulheres era tão conhecida que os diplomatas estrangeiros passaram a usar cortesãs como iscas políticas. Mandavam presentes femininos para tentar influenciar decisões reais. E os franceses fingiam que não viam. Mas a verdade é que, com o passar dos anos, o Francisco se transformou numa caricatura de si mesmo. O rei que começou como símbolo do renascimento terminou como uma sombra decrépita, inchado, cheio de dores, com o rosto deformado e a mente em colapso. E ainda assim ele governava. Até o fim, o Francisco recusou-se a se afastar do poder. Morreu em 1547, aos 52 anos, com o corpo destruído, mas com os documentos sempre prontos para mais um decreto. No final, o Francisco I é lembrado como o rei do esplendor e da doença, do patrono do Da Vinci e das pomadas de mercúrio, um homem que brilhou e ardeu ao mesmo tempo, literalmente. Agora a gente viaja para a Dinamarca para falar do Cristiano VII. A gente já falou sobre ele aqui no canal e se você assistiu, com certeza lembra do apelido, o Rei da Punheta. Sim, com todas as letras e o constrangimento que vem junto. Porque esse é aquele tipo de apelido que não vem de uma biografia exagerada, mas dos próprios relatos médicos da época. O Cristiano se masturbava de forma compulsiva, obsessiva e, pasme, até sangrar. E sim, você já ouviu falar dele? Ele é o protagonista daquele filme que chama O Amante da Rainha. Enfim, hoje a gente não vai repetir essa parte da história. A gente está aqui para acrescentar uma camada a mais no retrato já caótico desse monarca. O Cristiano VII, então, era rei da Dinamarca e da Noruega no final do século XVIII. Jovem, bonito, loiro tipo príncipe da Disney, com grave instabilidade mental. Uma condição que na época era tratada com benzedeira, sangria e um pouco de negação coletiva. Só que hoje, graças a estudos recentes de médicos e historiadores especializados em psicohistória, sim, isso existe, um novo diagnóstico vem ganhando força. Cristiano VII pode ter sofrido de sífilis, provavelmente congênita, que acontece quando a mãe infectada transmite a doença para o bebê ainda no útero. E não seria raro, a corte europeia, principalmente nos séculos 17 e 18, vivia um surto silencioso da doença. Muitos casos eram tratados com mercúrio, como eu comentei, e as consequências em crianças variavam de problemas ósseos até distúrbios mentais graves. No caso do Cristiano, os sintomas batem bem: confusão mental, alucinações, comportamentos obsessivos, surtos de agressividade seguidos de apatia completa. E para piorar, o histórico familiar dele era uma salada de casamentos entre primos, o que torna tudo mais plausível, porque já a genética era um barril de pólvora sem fósforo. Mas o que torna o caso dele mais fascinante e trágico é o contexto da corte dinamarquesa.
Quando o jovem rei começou a perder o controle da própria mente, quem assumiu o controle do trono foi o médico dele, Johann Struensee. O médico alemão que chegou sorrindo, trouxe ideias progressistas e acabou tendo um caso com a rainha, Caroline Matilde. Pausa dramática. Sim, amados, a mulher do rei teve um caso com o médico do rei, enquanto o rei, bom, não estava exatamente em condições de entender o que estava acontecendo. Enfim, o golpe do médico e da rainha sofreu um golpe em 1772. O médico foi preso, julgado e executado com aquele grau de violência que só a Europa da época sabia aplicar. A rainha foi exilada e morreu jovem, e o Cristiano sobreviveu. Isolado, apagado, sem saber onde estava, sem rainha, sem médico e sem sanidade. Mas o que vem a pergunta que a gente sempre ama. Será que ele foi o único rei europeu varrido para debaixo do tapete por causa de uma doença que ninguém queria admitir? A sífilis era o fantasma da corte, silenciosa, lenta, devastadora. E no caso do Cristiano VII, talvez a origem de tudo, surtos, perdas e caos. E o mais cruel é que ele nunca foi tratado como alguém doente, foi tratado como um fardo. Um problema a ser contornado, um rei que se tornou só um modelinho ornamental. Hoje, olhando para trás, o que espanta não é o escândalo do médico ou o adultério da rainha. É o fato de que no centro disso tudo tinha um homem em sofrimento real. Um jovem que nunca teve chance de ser rei de verdade, nem de viver uma vida com dignidade. E assim como tantos outros monarcas que a gente já viu nesse vídeo, o Cristiano VII mostra que às vezes o que destrói um reinado não é guerra, nem a política. É uma doença silenciosa e o silêncio em volta dela. Agora a gente viaja para a Espanha, recém-unificada, e vamos conhecer o marido da Joana, que chamavam de louca, e eu já fiz um vídeo sobre isso, falando que foi mera jogada de marketing feita por homens. Enfim, diziam que ele era tão bonito que parecia ter sido moldado em mármore da vaidade. Mas nem o rosto esculpido, os olhos penetrantes e nem o charme salvaram Felipe o Belo de morte precoce. E talvez da sífilis, um caso clássico de beleza não é sinônimo de saúde. Felipe I de Castela, ou Belo, nasceu em 1478 em Burgos e era o herdeiro bonitão dos territórios Habsburgo na Borgonha. Filho de Maximiliano I, o imperador, e Maria da Borgonha, o Felipe cresceu e logo se destacou por ser irresistível. Sério, os cronistas dizem que ele era um dos homens mais belos do seu tempo. Eu não concordo, mas veja bem, se o tempo está falando isso da época, quem sou eu? Enfim, ele sabia disso, tinha certeza disso. Enfim, o Felipe não era só bonito, ele era um príncipe europeu super disputado. Se casou aos 18 anos com a Joana de Castela, filha dos reis católicos Isabel e Ferdinando. Um casamento político, claro, mas a Joana se apaixonou perdidamente e aí, minha gente, o inferno começou. Enquanto a Joana mergulhava num amor doentio e obsessivo, o Felipe respondia com amantes, muitas, de todas as classes sociais, todos os sotaques. Alguns dizem que eram bailarinas flamencas, outras damas da própria esposa. E todos sabiam de uma coisa: o Felipe não era fiel nem ao travesseiro. Porque ele não disfarçava, mandava as amantes para a ala real, exibia elas em público e ignorava solenemente os surtos de ciúmes da mulher, que, coitada, foi chamada de louca pela história. Mas talvez só estivesse reagindo ao marido que se comportava como uma adolescente em turnê eterna. E aqui é que os boatos sobre a doença começam. Alguns registros médicos e, segundo alguns correspondentes da época, Felipe começou a apresentar sintomas estranhos aos 20 e poucos anos. Dores de cabeça fortes, febres repentinas, lesões cutâneas e episódios de fraqueza muscular. Claro que no início do século XVI, qualquer febre era chamada de moléstia maligna, mas alguns estudiosos mais recentes sugerem que os sintomas e a progressão rápida da doença indicavam sífilis terciária, agravada por tratamentos completamente insanos. E quando eu digo insanos, eu estou falando de mercúrio, sangrias e aplicações de pastas abrasivas na pele, tudo misturado com jejuns forçados, orações e peregrinações, como se a sífilis fosse se assustar com água benta.
Enfim, ele morreu jovem, aos 28 anos, em 1506. Oficialmente disseram que foi uma febre, talvez tifo, mas os relatos descrevem um corpo enfraquecido, apático, com surtos de confusão mental. Sintomas que hoje são compatíveis com sífilis em estágio avançado, agravada por práticas médicas que fariam qualquer médico moderno chorar sangue. Ele entrou para a história como belo, mas saiu como um dos mais trágicos exemplos de como o poder e a beleza não imunizam ninguém contra as consequências do próprio excesso. E sim, documentos recentes, como os estudos feitos a partir das correspondências médicas arquivadas nas cortes espanholas e registros da Universidade de Valladolid, apontam que a sífilis é uma hipótese plausível e hoje é levada a sério por muitos historiadores. Porque, no fim, o que matou Felipe pode não ter sido só a infecção, mas a certeza arrogante de que, por ser rei, ele nunca pagaria o preço das suas escolhas. E quem pagou, na verdade, foi a esposa Joana. Agora é hora de fechar esse cortejo real com chave de ouro, ou melhor, com ouro, incenso e sífilis. Porque para encerrar essa nossa tour pela corte das DSTs históricas, a gente vai para Portugal e encontra João V, o rei que governou com o peso de uma batina dourada, o bolso forrado com ouro brasileiro, devolve nosso ouro, Portugal, e uma saúde que com o tempo foi se desintegrando como as colunas de um mosteiro mal construído. João V de Portugal, ou como ficou conhecido, o Magnânimo, era um rei devoto, monarca absolutista, patrocinador das artes, da fé, da arquitetura barroca e de um catálogo de sintomas que hoje faria qualquer infectologista puxar máscara até a testa. Ele nasceu em 1689 e subiu ao trono com apenas 17 anos, após a morte do pai, o Pedro II. E no início do reinado já veio um presente de grego, guerra de sucessão espanhola, o desafio de manter Portugal relevante e logo depois a bênção inesperada de Minas Gerais. Porque se Pedro II plantou o império colonial, quem colheu foi o filho dele, com toneladas e toneladas de ouro. Os ouros das minas que mudou o destino da corte portuguesa. Com ele, o João V construiu palácios, fortaleceu alianças, minou o clero e competiu com o Vaticano em pompa e circunstância. Não é à toa que ele recebeu o nome de rei fidedigno diretamente do Papa. A obsessão pelo poder espiritual era tamanha que o João deixou de sair de casa e começou a governar como um papa-rei, isolado, misterioso, sagrado e ironicamente doente. Agora segura essa. Alguns relatos do século XVIII e análise posteriores dizem que ele desenvolveu um quadro no final da vida gravíssimo de paralisia, cegueira e degeneração neurológica. Dizem que ele sofria com dores fortes, perdas de memória, tremores, confusão mental e o que levou a diagnósticos estranhos da época, como problemas vasculares ou declínio senil. Mas, recentemente, historiadores e médicos começaram a reconsiderar o caso. E surgiram evidências documentais bastante consistentes de que o Dom João V apresentava sinais claros de sífilis terciária, o estágio avançado da doença que atinge o sistema nervoso central e pode causar neurosífilis, com tudo o que vem no combo: deterioração mental, problemas motores, delírios e surtos paranoicos. Parece familiar? É. Naquela época, esse tipo de quadro clínico era até comum entre nobres com vida sexual intensa e pouco controle sanitário. A sífilis, como já falamos antes, era a pandemia invisível das cortes europeias. O João V de Portugal foi casado com Maria Ana da Áustria e teve pelo menos 10 filhos legítimos e mais dezenas de filhos ilegítimos reconhecidos, gerados com freiras, cortesãs e donzelas do reino. Aliás, um dos escândalos mais repetidos da corte foi justamente o caso do convento de Odivelas, onde o João teria mantido relações com diversas religiosas e até bancado a vida luxuosa de alguma delas. A pergunta que fica é como um rei piedoso, tão católico, se entregava a tantos excessos? Resposta rápida: hipocrisia institucionalizada. Resposta longa: a mesma de sempre.
poder absoluto. João V acreditava ser um intermediário direto entre Deus e Portugal, um rei por direito divino. E como todo bom absolutista, achava que sua moral era um item de luxo, opcional, exclusivo e adaptável. Mas os pecados e as bactérias não perdoam ninguém. A saúde do João começou a declinar por volta de 1740, e a partir de 1742 ele se tornou invisível. E até que em 1750 ele morreu aos 60 anos, debilitado, confuso e, segundo algumas descrições, incapaz de compreender o que se passava ao seu redor. Se foi mesmo sífilis? Então, os historiadores mais recentes dizem que há fortes indícios, mas não tem comprovação direta por exame, afinal, não dá para você fazer uma autópsia de um rei do século XVIII e procurar uma bactéria no corpo dele. Mas os sintomas, o contexto e os relatos, além do perfil de vida do João V, fazem da hipótese não só plausível, mas bastante provável. E assim, amados, a gente termina nosso cortejo real por trás das cortinas vermelhas e douradas da história. Passamos por reis que conquistaram reinos, travaram batalhas, fundaram igrejas e perderam o juízo, às vezes literalmente, por culpa de uma bactéria teimosa que atravessou os séculos de império e tabu. No fim, talvez o que mais escandalize na história da sífilis real não seja a doença em si, mas a forma como ela foi encoberta, disfarçada, ignorada. Porque admitir que reis também ficam doentes, sofrem colapsos, era admitir que o poder não é divino, é humano. E humano, a gente sabe, é um bicho bem vulnerável. Agora conta pra mim, você já tinha ouvido falar desses casos? E será que a coroa protege mesmo de tudo? Ou só de quem ousa fazer perguntas? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você não se inscreveu no canal, essa é sua deixa. Aqui o cafezinho nunca esfria e as intrigas da história são sempre servidas quentinhas para você. Temos vídeos novos todos os dias, às 8 horas da noite. Um beijo grande, eu te vejo amanhã para mais um Steph Flix.